E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Antes de começar, aquele recadinho especial para fortalecer a nossa comunidade. Curtam esse episódio, sigam o nosso canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade e compartilhem esse podcast com seus amigos, espalhem a palavra e ajudem a gente a crescer. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam da gente explorar por aqui. Bom, hoje a gente vai se aventurar por um tema que para mim é um dos mais tocantes da Bíblia, o poder das lágrimas. Vocês já pararam para pensar no significado delas na nossa vida de fé? É sobre isso que vamos conversar hoje. E para me acompanhar nessa jornada, tenho a honra de receber aqui o Expert Speaker, um estudioso da Bíblia com foco especial em histórias de fé, superação e transformação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, pronto para desvendarmos juntas as mensagens por trás das lágrimas na Bíblia. Então, Expert Speaker, me diz uma coisa. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que choram, né? De Abraão a Jesus passando por Davi e tantos outros. O que te fascina nessas histórias? Qual a mensagem principal que você enxerga por trás dessas lágrimas? Olha o que me fascina, é que as lágrimas revelam a alma humana em sua essência, sabe? Despojada de qualquer máscara ou pretensão. Elas são um portal para o coração expressando uma profunda vulnerabilidade de Deus. E a mensagem central que une essas histórias é que as lágrimas são um clamor pela intervenção divina, uma expressão autêntica da fé que move montanhas. Nossa, que bonito isso. E quando você fala em fé que move montanhas, me vem logo à mente a história de Ana, a mulher estéril que tanto desejou ter um filho. Anos de sofrimento, de humilhação. Mas, em vez de se revoltar contra Deus, ela derramou seu coração diante dele em lágrimas silenciosas. E essa entrega total mudou tudo. Exatamente. Ana nos ensina sobre a força da súplica sincera, da persistência na fé. Em vez de se fechar na dor, ela escolheu se humilhar, reconhecer sua fragilidade e fazer um voto a Deus, prometendo dedicar seu filho ao serviço divino. E Deus, sensível ao clamor do seu coração, a abençoou com a maternidade. E essa história nos mostra que Deus realmente se importa com as nossas lágrimas, né? Sim. Que Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Com certeza, as lágrimas de Ana são um exemplo poderoso de como a vulnerabilidade pode ser transformadora. Quando reconhecemos nossa fragilidade diante de Deus, abrimos espaço para que Ele haja em nossas vidas. É na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E por falar em força Expert Speaker, me lembrei agora da história de Jacó, que lutou com Deus até o amanhecer. Através das lágrimas, ele reconheceu sua dependência de Deus e teve seu nome e destino transformados. A luta de Jacó com Deus é um episódio marcante, né? Ele que antes era marcado pela astúcia e pelo engano se vê diante do medo do reencontro com seu irmão Esaú, a quem havia enganado no passado. Dominado pelo medo, ele busca Deus em desespero. E, em meio a lágrimas e súplicas, luta com o anjo do Senhor até o amanhecer. É nesse momento de profunda entrega de quebrantamento que ele recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. É como se suas lágrimas lavassem sua alma, preparando para um novo recomeço. É incrível como as lágrimas podem marcar uma virada em nossas vidas. E agora, Expert Speakers, me veio à mente a história da morte de Lázaro. E as reações tão diferentes de Marta e Maria. Enquanto Marta questiona Jesus, Maria se prostra aos seus pés em lágrimas, demonstrando uma fé inabalável, uma entrega total. O que essa diferença nos revela sobre o poder das lágrimas? Sua observação é precisa. A morte de Lázaro é um episódio riquíssimo em detalhes que revelam a natureza humana e a fé em Deus. Marta, ao saber da morte do irmão, vai ao encontro de Jesus e, em meio à sua dor, o questiona. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É uma reação humana, compreensível diante da perda, mas Maria, ao ser informada da chegada de Jesus, corre ao seu encontro e se prostra aos seus pés em lágrimas. É uma demonstração visceral de fé. Uma entrega incondicional a Deus mesmo em meio à dor e ao sofrimento. É como se suas lágrimas dissessem, eu confio em ti mesmo sem entender. É tocante como mesmo diante da dor da perda do amigo. Jesus se comove com as lágrimas de Maria. Sim, e essa comoção o leva a realizar um milagre, a ressurreição de Lázaro. Esse episódio nos mostra que as lágrimas, quando brotam de um coração sincero e quebrantado, têm o poder de mover o próprio Deus. Elas são como um fio condutor que nos conecta ao coração do Pai, abrindo caminho para a ação divina. E por falar em lágrimas que movem o coração, como não se emocionar com o choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro, me arrepiei só de lembrar. Mais do que compaixão pela dor das irmãs, as lágrimas de Jesus revelam a profundidade do amor divino, a aversão à morte e a promessa da ressurreição. Sem dúvida. O choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro é um momento único na Bíblia. É a divindade se manifestando através da emoção humana. Suas lágrimas nos mostram que Deus não é um ser distante e impassível, mas que se compadece da nossa dor, se alegra com as nossas alegrias e sofre conosco nos momentos de aflição. É o amor de Deus em sua forma mais pura e genuína. Que lindo isso! As lágrimas de Jesus nos mostram que a morte não tem a última palavra, que a esperança sempre renasce, que a vida triunfa sobre a escuridão. É um consolo enorme para quem está passando por momentos difíceis.
Mas antes de a gente continuar, que tal a gente fazer uma pausa para respirar fundo e absorver tudo isso? Voltamos já já para explorar as lágrimas dos apóstolos Pedro e Paulo e o poder do choro coletivo na história da igreja. Fiquem ligados. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo no significado das lágrimas na Bíblia. De volta para continuar essa conversa emocionante. E agora a gente vai navegar pelas histórias de dois gigantes da fé, os apóstolos Pedro e Paulo. Me intriga muito o fato de que, mesmo sendo líderes tão fortes, eles também derramaram lágrimas. Expert speakers, o que a gente pode aprender com o choro desses homens? Acho que as lágrimas de Pedro e Paulo nos mostram que, por mais fortes que sejamos na fé, continuamos sendo humanos, sujeitos a emoções intensas a fragilidades. Isso é lindo de se ver porque nos aproxima deles. Sim, total. É como se a gente pudesse sentir a humanidade deles pulsando através das lágrimas. Exatamente. Pedro, por exemplo, depois de negar Jesus 3 vezes, chora amargamente. É um choro de arrependimento genuíno, de um coração completamente quebrantado diante do erro. E é justamente essa vulnerabilidade, essa capacidade de reconhecer a falha, que o impulsiona a se tornar um dos pilares da igreja primitiva, pregando com ousadia a mensagem de Cristo. É como se as lágrimas lavassem a alma dele, né? Trazendo uma nova chance, o recomeço. Perfeito. E essa é uma mensagem poderosa pra gente. Deus não desiste de nós mesmo quando erramos. Mesmo quando decepcionamos, Ele nos acolhe em nosso arrependimento, nos perdoa e nos capacita a recomeçar. Uau, que reconfortante Ele isso. acolhe quais eram as lágrimas dele? As lágrimas de Paulo eram diferentes, mas igualmente tocantes. Ele chorava por compaixão, por zelo pela igreja, pelas comunidades que ajudou a fundar. Em suas cartas a gente vê quanto ele se importava com as pessoas, se alegrava com as vitórias delas, mas também sofria com as dores e dificuldades que elas enfrentavam. Lembro daquela passagem que ele diz: quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu também não me inflame. É como se ele carregasse o peso da comunidade nos ombros. É exatamente isso. Paulo era um líder apaixonado, totalmente dedicado à missão de anunciar o evangelho. E as lágrimas dele eram um reflexo desse amor profundo pela igreja, para aqueles que ele considerava seus filhos na fé. É inspirador ver essa sensibilidade no líder tão importante. E agora, expert speaker. Queria tocar num ponto que mexe muito comigo: o poder do choro coletivo. A Bíblia nos mostra que quando um povo se une em clamor, em quebrantamento, o céu se move. Sem dúvida. O choro coletivo tem uma força inigualável. A gente vê isso em Joel 2, quando o profeta conclama o povo a se reunir em jejum e oração, reconhecendo seus pecados e clamando pela misericórdia de Deus. E a promessa que nesse momento de entrega coletiva Deus derramará seu espírito, trará cura e restauração. E essa ideia do choro coletivo me leva a pensar na história de José, vendido como escravo pelos irmãos e mais tarde se revelando como Salvador durante a fome no Egito. É como se as lágrimas de José derramadas em segredo durante anos de sofrimento tivessem se transformado em um rio de bênçãos para todo o seu povo. Que linda analogia. A história de José é realmente uma prefiguração da história de Jesus, que foi traído e rejeitado, mas se entregou à morte para salvar a humanidade. E assim como os irmãos de José choraram ao reconhecer seu erro, creio que em algum momento toda a humanidade reconhecerá Jesus como Messias e chorará de arrependimento por tê-lo rejeitado. É emocionante pensar nesse dia de redenção, de cura para as feridas do passado. E por falar em cura, expert speaker, lembrei do Salmo 56, onde Davi pede a Deus para guardar suas lágrimas no odre, como um tesouro precioso. O que ele queria nos ensinar com essa imagem tão poética? O Salmo 56 é um clamor de Davi em meio a angústia e perseguição. Ele se sente cercado vulnerável, mas encontra em Deus seu refúgio, sua fortaleza. E nesse momento de profunda intimidade com Deus, ele pede que ele guarde suas lágrimas, como uma prova de que ele se importa com sua dor, com seu sofrimento. Nossa, que imagem forte. Como se Deus dissesse: eu vejo cada lágrima sua e nenhuma delas é em vão. Exatamente. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele recolhe nossas lágrimas como um tesouro, como um memorial da nossa fragilidade e da sua infinita misericórdia. E essa certeza nos consola, nos dá força para continuar mesmo quando as coisas parecem difíceis. Que bom saber que mesmo em meio às tempestades podemos nos refugiar em Deus na certeza de que Ele se importa conosco. E por falar em tempestade, você mencionou antes o Salmo 2, que fala da rebelião das nações contra Deus, o que a gente faz diante desse cenário de caos e incerteza. O Salmo 2 nos mostra que por mais que a humanidade se rebele contra Deus, Ele continua sendo soberano no controle de todas as coisas. E a nossa postura diante disso não deve ser de medo ou desespero, mas de confiança no poder de Deus. Ele está no trono e no tempo certo. Ele intervirá em favor do seu povo. É um alívio enorme saber disso. Saber que mesmo em meio ao caos podemos descansar na graça de Deus. E é importante lembrar que o Salmo 2 termina com um convite. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ir e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É um chamado à reconciliação, a buscar refúgio em Deus antes que seja tarde demais. E essa mensagem ecoa até os dias de hoje, né? Com certeza. A gente precisa se voltar para Deus reconhecer sua soberania e buscar sua proteção.
Expert Speaker, que conversa profunda e inspiradora a gente teve hoje. Tocamos em tantos pontos importantes sobre o poder das lágrimas na Bíblia. É verdade. E eu espero que essa conversa tenha tocado o coração dos nossos ouvintes, despertando neles a vontade de se aprofundar nesse tema. Com certeza tocou. E antes da gente partir para a última parte do nosso mergulho, que tal os nossos ouvintes compartilharem nos comentários o que mais mexeu com eles? Quais histórias da Bíblia que a gente mencionou hoje tocaram seus corações? Quais lágrimas Deus tem convidado vocês a derramar? A gente volta já para finalizar nossa conversa e deixar uma última pergunta para reflexão. Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo no significado das lágrimas na Bíblia aqui no Fé em Letras. Que jornada emocionante a gente fez hoje, hein? Exploramos as lágrimas de Ana, a força de Jacó, a fé inabalável de Maria, a compaixão de Jesus e o poder do choro coletivo. Mas antes da gente se despedir, queria eu tomar com você, Expert Speaker, alguns pontos importantes da nossa conversa e, claro, deixar aquela pergunta final para a galera refletir. Bora lá. Acho que a grande mensagem que fica, depois de explorarmos tantas histórias, é que as lágrimas na Bíblia são muito mais do que uma simples reação física à dor ou à tristeza. Elas são um canal de comunicação poderoso com Deus. Uma expressão genuína da alma humana diante do divino. Verdade. Vimos como choro em diferentes contextos. Pode ser um ato de entrega, de súplica, de arrependimento, de compaixão. E em todos esses casos, Deus se mostra sensível às nossas lágrimas. Sim. E é interessante observar como as lágrimas muitas vezes antecedem um momento de transformação, de libertação, de cura. É como se elas abrissem caminho para a ação de Deus em nossas vidas. Como se elas lavassem a alma, né? Trazendo um novo começo, uma nova perspectiva. Exatamente. E essa é uma mensagem poderosa para a gente levar para a vida. Não precisamos ter medo de chorar, de mostrar nossa vulnerabilidade diante de Deus. É na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E essa força se manifesta de diversas maneiras, né? Vimos como o choro individual pode trazer cura e transformação pessoal, como no caso de Ana e Jacó. E também vimos como o choro coletivo tem o poder de mover o céu, de trazer avivamento e restauração para toda uma comunidade. Como no caso do povo de Nínive, que se arrependeu depois da pregação de Jonas. Sim. A história de Nínive é um exemplo incrível do poder transformador do arrependimento coletivo, quando um povo se une em clamor e em quebrantamento, reconhecendo seus erros e buscando a Deus com sinceridade. Coisas extraordinárias acontecem. É como se a união das lágrimas abrisse uma fenda no céu, né? Permitindo que a graça de Deus se derrame sobre a terra. Que imagem linda! E essa ideia de que as lágrimas podem ser sementes de transformação me faz lembrar do Salmo 126, que diz: os que semeiam em lágrimas com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. É uma promessa de que a dor e o sofrimento podem ser o prelúdio de um tempo de colheita abundante, de alegria e celebração. Que lindo isso. É como se Deus nos dissesse: confie em mim, mesmo quando as lágrimas te cegarem. Eu estou com você em cada passo e transformarei seu pranto em dança. Exatamente. E essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos ouvintes hoje. Não importa a fase que você esteja vivendo, não tenha medo de chorar, de entregar suas lágrimas a Deus. Ele as acolhe, as transforma em sementes de esperança e te conduz a um novo tempo, um tempo de cura, de restauração, de alegria. Que mensagem poderosa! E para finalizar nosso mergulho de hoje, deixo para vocês, queridos ouvintes, a pergunta que a gente sempre faz por aqui. Quais são as lágrimas que Deus está te convidando a derramar hoje? O que te faz chorar? O que te leva a buscar a Deus em oração? Reflita sobre isso, se permita ser tocado pelo Espírito Santo e deixe que suas lágrimas se transformem em sementes de um novo tempo na sua vida. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você pronto para te consolar, te fortalecer e te guiar. Amém? E antes da gente se despedir, aquele recadinho especial para fortalecer a nossa comunidade. Curtam esse episódio, sigam o nosso canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade. E claro, compartilhem esse podcast com seus amigos. A gente se dedica com tanto carinho para trazer esses conteúdos para vocês e ver vocês participando, interagindo, comentando, nos motiva a continuar crescendo e aprendendo juntos. É isso aí. A gente conta com a participação de vocês para construir uma comunidade cada vez mais forte e engajada na palavra de Deus. Então, até a próxima, queridos ouvintes. Fiquem na paz de Cristo e que o dom das lágrimas conduza vocês a uma vida mais próxima de Deus.